Bom? Então, hoje é o dia 1º de maio e nós vamos ler o livro de Judas, tá? Esse Judas, como a gente já acabou de comentar, não é o Judas que traiu Jesus, é outro, tá? E, por sinal, ele não só é outro, como ele é irmão de Jesus, tá? Como a gente vai ver. O livro de Judas só tem um capítulo, tá? E ele é muito interessante. Ele toca em assuntos assim, como a gente começou a conversar na quarta-feira, em uns assuntos assim de mundo espiritual bem interessante. Então, espero que vocês apreciem, tá? Então, antes de começar, vamos fazer uma oração, porque a gente precisa da presença de Deus sempre, né? Senhor Deus, clamamos por Tua presença, ó Pai, que o Senhor traga entendimento, que a Tua palavra seja um alimento para o nosso espírito, que a gente possa estar conectado contigo, que nosso espírito conecte com o Teu espírito, ó Pai. Que tudo que a gente for ler, for conversar, seja para a honra e glória do Teu nome. Tira as nossas distrações, as nossas preocupações, para que a gente possa realmente aproveitar esse tempo juntos. Nós pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Bom, então, como eu falei, o livro de Judas só tem um capítulo, tá? Mas é um capítulo poderoso. E eu queria ler com vocês, porque na quarta-feira algumas coisas que nós lemos remetia ao livro de Judas, tá? Então, eu vou, se não cair tudo aqui, eu vou ler aqui com vocês. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, por isso que a gente sabe que ele é irmão de Jesus, porque Tiago era irmão de Jesus, certo? Aos que foram chamados, amados por Deus e Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único soberano e Senhor. Bom, essa introdução já deu para ver que essa carta é para encorajar as pessoas que estão lendo. Então, não diz exatamente para quem, como no livro, na carta aos Efésios, está falando que foi escrito para os Efésios, né? O grupo de gregos. Mas aqui está escrito amplamente. Pode ser para Jerusalém, para as pessoas que estavam em Jerusalém, ou pode ter sido uma carta específica para as igrejas, que depois eles foram passando entre um e outro. Mas a questão é a seguinte, como a gente começou a comentar na quarta-feira, que existia um grupo de pessoas que, a princípio, eram pessoas que estavam, que aceitaram a Jesus, ou eram judeus ou eram gentios, eles aceitaram a Jesus e começaram a caminhar no caminho, como chamava, né, na direção do crescimento, do conhecimento do Espírito Santo, no sentido de crescer o corpo de Cristo, no sentido de estar desenvolvendo a fé numa nova direção. Não necessariamente religioso, seguindo a tradição judaica, mas começando uma nova forma em que é incentivado, como a gente já falou, o relacionamento pessoal com Cristo e sendo desenvolvido, assim, o seu relacionamento com Deus, tá? Que é assim que você vai conhecer a Deus, através de Cristo, ok? Então, nesse grupo grande,
das pessoas que se converteram, depois que Pedro falou lá em Atos, depois que as pessoas foram se convertendo, esse grupo teve uma divisão muito grande. E essa divisão é o que ele está aqui falando sobre isso daí. Eles fizeram uma divisão e dentro dessa divisão, essas pessoas começaram a ensinar coisas que voltavam para a lei, em sentido de obrigar as pessoas a cumprirem a lei. Se não cumprissem a lei judaica, eles não poderiam participar do grupo. Então, isso já tinha sido repreendido na carta aos Efésios, Gálatas, Romanos, já foi repreendido esse grupo a respeito. E esse especificamente, eles estavam dirigindo o povo em ensinamentos que estavam fora do controle a esse ponto, tá? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ele está encorajando para que as pessoas mantenham firme a fé, assim como eles começaram na fé, para não se desviar. Tá? Então, por isso que ele fala no versículo 3, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Tá? Vamos continuar agora. Embora você já tenha o conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Ele está falando do Êxodo, né? Está falando da época. Bati em alguma coisa aqui. Tá tudo ok? Tá todo mundo ouvindo? Ok. Tem alguma coisa aqui batendo. Então, ele está falando do povo que foi liberto do Egito, ou seja, da época de Moisés, e falando que eles foram libertos, porém, depois Deus destruiu aqueles que não creram. Então, não é pelo fato da pessoa estar começando muito bem em termos de fé que é, vamos dizer assim, garantido, eles estão com aquilo garantido para o resto da vida. Não, ele está falando, eles começaram bem, mas depois eles mudaram o coração, passaram a não crer, esse povo que saiu do Egito, e que Deus os destruiu. Versículo 6. Quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Depois eu explico um pouquinho mais esse. Tá? De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, e eles servem de exemplo. Tá? Então, está falando tanto do povo que saiu do Egito, que passou a não crer mais em Deus, como dos anjos que deixaram as posições deles de autoridade e fizeram alguma coisa que não deviam, certo? Depois a gente fala. E o povo de Sodoma e Gomorra, que também passou a práticas não naturais e que Deus não estava, que isso não era digno e que Deus colocou-os em julgamento. Ok, versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores, ele está falando do povo que está misturado entre a igreja, tá? Então, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ele não está pegando leve, não, está pegando pesado. Versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa.
são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Não é fácil o que ele está falando, hein? Ele está pegando pesado aqui. Versículo 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Tá? Então, é uma carta pesada. Apesar de ser só um capítulo e 24 versículos, ele mandou essa carta porque esse grupo estava infestando, e não só isso, estava pervertendo, distorcendo tudo que tinha sido ensinado por Jesus e pelos apóstolos a respeito da graça. O que é a graça de Deus? Nós já vimos, Deus deu para nós, Deus estendeu a mão dele para nós, para que a gente fosse salvo, que a gente recebesse a salvação através de Jesus. A gente crê e começa a caminhar junto com Cristo, certo? Formando o corpo de Cristo. Ele falou que essas pessoas, quando ele fala no versículo 11, seguiram o caminho de Caim, o que foi? Caim teve inveja do irmão Abel, lá no começo de Gênesis, né? Por quê? O sacrifício que Abel apresentou para Deus foi aceito. E Caim ficou com ciúmes. E Caim matou o irmão. Certo? Então, aqui ele está falando, eles seguiram o caminho de Caim. O que é o caminho de Caim? Os ciúmes. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Balaão profetizou, recebeu um dinheiro por inimigos de Israel para profetizar contra Israel. Então, ele está falando das pessoas que usam o que Deus deu para eles, a revelação que Deus deu, o poder que Deus deu, os dons que Deus deu para lucro, né? Se importando mais no que ia receber de dinheiro do que o temor a Deus, porque Balaão sabia que o povo de Israel era escolhido, então ele não poderia colocar maldição sobre o povo, principalmente com dinheiro, né? Recebeu dinheiro para colocar maldição sobre eles, tá? E depois, e o terceiro caso, foram destruídos na rebelião de Corá, ou de Coré, tá? O que foi a rebelião de Coré? Coré e outras pessoas que estavam com eles se revoltaram contra Moisés
dizendo que Moisés, Arão e Míriam, que era a irmã dele, né, eles não eram santos o suficiente, eles não estavam apresentando o sacrifício de uma forma certa, então eles começaram a apresentar um sacrifício de uma forma diferente, sem autorização de Deus. Então, o que aconteceu? Deus abriu a terra e eles foram engolidos para dentro da terra. Coré, a família, filho, animal, todos foram engolidos para dentro da terra. Eles foram julgados imediatamente por Deus e foram destruídos. Então, o que Judas está trazendo aqui? Ele está falando coisas muito sérias. Ele está falando que essas pessoas começaram bem, se desviaram por diferentes razões, entraram num caminho imoral, entraram num caminho em que eles não estavam nem sabendo respeitar o que Deus criou, como ele fala, que estavam difamando os seres celestiais, né? Ou seja, estavam entrando em algum tipo de envolvimento com o mundo espiritual que não era puro, porque ele falou de imoralidade sexual aqui, várias imoralidades. Então, assim, começaram bem, desviaram, e ele está alertando, falou, olha, não siga o caminho deles, porque se esse povo que Deus fez os 10 milagres, né, para eles saírem do Egito, e aqueles que não acreditaram, aqueles que ficaram reclamando e não acreditaram, não continuaram com a fé firme em Deus, foram destruídos, e os anjos que não mantiveram a posição deles, ou seja, eles se rebaixaram da posição espiritual que eles tinham, da posição celestial que eles tinham, tá? Aqui nesse caso especificamente, eles vieram até a terra para poluir a terra. Daqui a pouquinho a gente vai lá, a gente dá uma lida sobre isso, tá? Então, o que acontece? Eles não foram poupados de um julgamento imediato. Deus julgou imediatamente. Esses anjos estão presos. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída com fogo, certo? E o povo do Egito também foi morto com uma praga. Corá foi morto com essa terra engolindo ele e a família deles, certo? Então eu falo assim, não brinca com as coisas de Deus, não brinca com as coisas espirituais, não tira o respeito que nós devemos, e o que nós não entendemos, nós devemos ficar, aguardar ou respeitar ou não envolver, porque nós não estamos entendendo, tá? Então, ele está falando sobre isso e está falando que, além do mais, no versículo 12, eles estavam ensinando e levando as pessoas a acreditar nessas coisas, criando doutrinas. Lembra que eu falei que muitas vezes a pessoa pega um versículo e começa a criar doutrinas ali em cima, sem ter base na Bíblia? Por isso que a gente tem que ter a Bíblia, para ler o contexto, para ver se aquela palavra é a palavra que está sendo usada nos outros lugares, se é uma questão de tradução, né? Por exemplo, a palavra amor em grego, existem 6 palavras diferentes, mas amor em inglês é só love. Amor de irmão, amor de pai, é só love, né? Mas no grego cada um é diferente, tá? Para cada situação é diferente. Então, deixa aqui em Judas e vão lá para Gênesis. Gênesis 6. Porque não só é um fato histórico, mas tem uma coisa muito interessante que acontece com essa situação aqui, tá? Gênesis 6, versículo 1. Noé tinha saído da arca, lembra, teve dilúvio, Noé saiu da arca, tá? Ele tinha os 3 filhos e começaram a povoar a terra, certo? Então, agora a gente vai ver o que aconteceu depois de Noé. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra
e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, presta atenção nisso, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Isso é uma outra coisa. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos ou homens infames. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, arrependendo-me de havê-lo feito. E Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E aí ele vai contar a história do dilúvio, né? Quando Noé, não sei se vocês lembram, ele manda Noé construir a arca, ele separa a família de Noé, manda os animais, manda o dilúvio, certo? Bom, então o que são esses nefilins? O que são esses filhos do homem? Filhos de Deus, aliás, os filhos de Deus. Esses filhos de Deus, aqui está em hebraico, tá? E é uma palavra bem semelhante a essa palavra aqui do finalzinho de Judas, em que fala que são esses anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua morada. Então, esses anjos, esses filhos de Deus, tá? Que tem o nome, eu acho que é Melequim, uma coisa assim, e eles saíram do céu, vieram para a terra e fizeram filhos com as mulheres dos homens. Então, essa é a primeira coisa que Deus abomina, que é mistura de duas origens diferentes, né? Híbrido. Híbrido não é uma coisa que Deus aprova. Então, você misturar duas sementes para fazer uma árvore, essa árvore não é abençoada por Deus. Você pega, por exemplo, um tigre e um leão, e você mistura os dois, faz os dois criarem um filho. Esse filho do tigre e do leão não vai continuar procriando, certo? Então, essas misturas são abomináveis para Deus, tá? É mistura de o que é celestial vir até a terra e fazer um tipo de geração novo, não é aprovado por Deus. E eles criaram, os filhos dessas mulheres foram heróis do passado, homens infames, homens famosos. Então, seria mais ou menos superpoderes. É mais ou menos daqui que sai toda a mitologia grega, em que os seres humanos tiveram filhos com os deuses. Sai disso daqui, certo? Não só Deus não aprovou, como Deus destruiu a terra com o dilúvio. Por quê? Porque eles tinham desonrado o que Deus criou, que foram os anjos saírem das regiões celestiais e se misturar com os seres humanos, porque o plano de Deus não era esse, certo? Por que eu estou falando isso? Tá? Quando a gente vai para Mateus, eu vou ver certinho aqui onde que é. Em Mateus, fala que no final dos tempos, deixa eu ver aqui onde é que é. No final dos tempos, desculpa que não deu tempo de pegar as referências antes, tá? Seriam igual o tempo de Noé.
Deixa eu pegar aqui. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Tá? Então, está falando... Por que ele está falando nos dias de Noé? Tem coisas muito importantes que são faladas que a gente tem que aprofundar. O que acontecia nos dias de Noé? Tinham essas pessoas misturadas com humanos e os anjos, certo? Hoje em dia, começaram a aparecer pessoas, quer dizer, sempre existiu de alguma forma ou de outra, mas nunca foi realmente identificado. Mas hoje em dia foram identificadas pessoas que são pessoas geradas humanas, mas em rituais espirituais, e são geradas através de espíritos, pessoas possuídas por espíritos, e essas pessoas têm coisas estranhas nelas, tá? E são coisas, como é que eu posso falar? Que mostram que são sinais dos últimos tempos. É isso que está falando. Está próxima a vinda de Jesus, a segunda vinda. Está próximo esse tempo em que vai ser, que vai terminar tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vendo, pragas e guerras e tudo mais, e que vai começar a vir o julgamento que está descrito em Apocalipse, certo? Está um pouquinho pesado, né? Mas vamos continuar. Em 2 Pedro 3, ele está falando também a mesma coisa, tá? 2 Pedro é um pouquinho antes de Judas, lá no fim. Não tem Judas que a gente marcou? Qual é? Desculpa, Emília, eu me perdi. Qual é? 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 3, tá? É só virar uma folha, aliás, 2, né? Porque tem o João. Tem a carta de João pequenininha, aí você volta um pouquinho, tem Pedro. O meu é bem distante. Tá? 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada da água e pela água o mundo daquele que foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados, para que o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela será desnudada.
Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, de Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Só um minutinho, eu vou trocar o computador, tá? Só um minutinho.